Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Vamos para mais uma aula de trabalho e energia. É a terceira aula de uma série de aulas que eu estou colocando aqui no canal. Eu já gravei a aula de trabalho e energia cinética, trabalho e energia potencial gravitacional e hoje é a terceira aula, que é trabalho e energia potencial elástica. Eu vou deixar aqui na descrição o link das duas outras aulas, que é importante assistir as outras duas aulas para compreender essa aula aqui. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Então, o que vem a ser uma força elástica? A força elástica ocorre quando o corpo está preso a uma mola e ela está comprimida ou esticada em relação à sua posição de relaxamento. É importante também vocês assistirem às aulas de leis de Newton que tem aqui, né? Como eu estou falando de força, que são muito importantes para entender esse assunto aqui. Então, vamos analisar o que ocorre quando eu pego um corpo e puxo ele, esticando a mola de sua posição de relaxamento e soltar. Então aqui, inicialmente, o corpo está em repouso. A mola não está nem esticada e nem comprimida, certo? Se ele está em repouso, a força resultante que atua sobre ele é zero. Já vimos nas aulas de leis de Newton que para que um corpo seja em repouso, eu somo todas as forças que atuam sobre ele e isso dá zero. No caso aqui temos a força peso para baixo e a normal para cima, sendo que a força resultante, né, quando eu somo essas duas forças, é zero. Agora, se eu pegar esse corpo e puxar ele para a direita, esticando a mola, a gente percebe que surge uma força para a esquerda, certo? Tendendo a fazer com que o corpo retorne para a sua posição em que a mola está relaxada. Da mesma maneira, se eu comprimir a mola, né, empurrando o corpo para a esquerda em relação à posição em que a mola está relaxada, que é essa posição aqui de relaxamento, quando eu coloco o corpo aqui, surge uma força da mola sobre o bloco para a direita, certo? Então, quando eu puxo o bloco para a direita, surge uma força da mola sobre o bloco para a esquerda, e quando eu empurro o bloco para a esquerda em relação à posição de relaxamento, surge uma força F para a direita, sempre contrário, certo? Essa força é a chamada força elástica, a força que a mola exerce sobre o bloco. Então, as características dela, né? Puxando o corpo para a direita, a mola puxa o corpo para a esquerda. Se eu tento segurar o bloco na posição esquerda em relação à sua posição de relaxamento, a mola empurra o bloco para a direita. Por isso essa força é chamada de força restauradora. Ela sempre tende a puxar o bloco para a sua posição de relaxamento, certo? Então, a força elástica, também chamada de força restauradora. Bom, só para a gente entender como é que seria o movimento ali daquele bloco e da mola, eu coloquei aqui no simulador e quando eu solto ele, a mola vai puxar ele para o centro. A partir do momento que ele passou da posição de relaxamento e vai para a esquerda da posição de relaxamento, a mola começa a empurrar ele no sentido contrário. Então fica sempre esse jogo de puxa, empurra, puxa, empurra, puxa, empurra. Lembra lá nas aulas de lei de Newton que a gente falou de força no sentido bem intuitivo? Como você está puxando e empurrando o corpo, é justamente o que a mola está fazendo aqui. Tá? Então quando eu solto, vai acontecer isso. Ó. A mola puxa, empurra, e ele vai ocupando todas aquelas posições que eu tenho ali. Tá bom? Então, para cada valor da posição, a força vai mudando. Então ela é máxima aqui nos extremos, né? Tanto aqui no mais 150 quanto no menos 150, que são os valores de x0 que eu adotei aqui, e ela é zero aqui no centro, ok? Essa força elástica ela é proporcional ao deslocamento x, né? Que eu coloquei x em módulo, da sua posição de relaxamento. Ou seja, quanto maior a distância que eu estou afastando, né, puxando ou empurrando o bloco da sua posição de relaxamento, maior vai ser a força com que a mola vai puxar ou empurrar o bloco. Essa força também depende das características da mola, né? Ou seja, se eu pegar uma mola com uma espessura diferente, né, um material diferente, a força também vai mudar, certo? Então essa força elástica ela vai ser definida
em termos dessas duas características, como força elástica igual ao produto do K, que é uma constante, que eu já vou explicar para vocês já já o que é, X. E vamos analisar também esse negativo que aparece aqui na força. Tá? Bom, esse X é a deformação da mola em relação à posição de relaxamento. O K, ele caracteriza a mola. Lembra que eu falei que eu vou definir a força elástica em função da mola, né? Que se eu mudar as características da mola, a força muda também. E da deformação da mola em relação à sua posição de relaxamento. Tá? Para cada mola que eu colocar ali diferente, eu vou ter um K diferente. Essa relação entre a força e a deformação da mola é conhecida como lei de Hooke. Então vamos lá. Essa força, ela é negativa quando ela está para a esquerda, certo? Estou adotando o eixo X aqui, ó, certo? Então ela vai ser negativa quando ela está apontada para a esquerda. Ela é negativa, a força para a esquerda, o K vai ser sempre positivo, o X é positivo. Então, positivo e a força é negativa, eu tenho que ter aquele menos lá na relação para garantir que a força seja negativa. Quando o bloco está na posição de equilíbrio, a força é nula, né? Porque o X é igual a zero. Se eu substituir X na relação lá KX, vai ser igual a zero. Quando o bloco está aqui, ó, à esquerda da posição de relaxamento, a força é positiva. Só que esse X aqui é negativo, né? Então, negativo, com aquele negativo que tem lá, eu estou garantindo que a força vai ser positiva em relação ao eixo X, tá? Então, por isso que tem aquele negativo lá na relação, certo? O K, analisando ali, isolando na força elástica o K, né, força Kx, o K ele é a razão entre a força e a deformação da mola. O que significa isso aqui? Se eu analisar em termos de unidade de medida, força, deformação, significa o quê? Newtons por metros, né? Porque força é dada em newtons, a unidade de força é newtons, e no sistema internacional, a deformação ali está na posição, né? Vai ser dada em metros. Então, o que significa esse newtons por metro aqui? É a força necessária para mover o bloco a uma distância de 1 metro. Então, por exemplo, se o K vale 100 newtons por metro, significa que eu tenho que fazer uma força de 100 newtons para mover o bloco 1 metro. Se o K for 200 newtons por metro, significa que eu tenho que fazer uma força de 200 newtons para movimentar o bloco 1 metro. Ok? Vamos para uma questão. Um bloco de massa 5 kg está preso a uma mola de constante elástica 100 N por metro. Inicialmente, sua posição de relaxamento. Determine a força elástica que a mola exerce sobre o bloco se a mola for comprimida 0,2 metros, esticada 0,2 metros, não for deformada. Então vamos lá. Pelos dados do problema, temos aqui, né, a massa 5 kg, a gente não vai usar para nada, e a constante elástica 100 N por metro. Então, para determinar a força, a gente vai usar aqui F igual a menos Kx, onde x é a deformação da mola. O K vale 100 e o x no item A vale 0,2. E a mola está comprimida. Se ela está comprimida, é 0,2 negativo em relação à posição de equilíbrio, é o zero, né? É igual aqui, ó. Aqui é o zero e ela está comprimida a uma distância de 0,2. Então, é menos 0,2. O x0 aqui é 0,2. Então, menos com menos fica mais. A força elástica igual a 100 vezes 0,2. 100 vezes 0,2 é só andar 2 casas para a direita aqui, é 20. 20 positivo, porque quando o bloco está comprimindo a mola, a força é para a direita, então positiva. B, a mola é esticada em 0,2 metros. Então, menos Kx, então a força elástica igual a menos K, que vale 100, e o x agora vale 0,2 positivo, porque o bloco está para a direita do zero, que é a posição de relaxamento. Então, a força elástica igual a menos 20 newtons. Se a gente olhar aqui atrás, ó, quando o corpo está para a direita, a força é negativa. Tá? O x positivo e a força negativa. Por isso que aqui ficou negativo. C.
a mola não for deformada. Se a mola não é deformada, a força elástica é zero, né? O x é igual a zero. Bom, próximo passo é calcular o trabalho da força elástica. A força elástica, como a gente percebeu aqui, ela é uma força variável. Por quê? Ela depende do x, que é a deformação da mola. Então, em cada posição que o bloco está ocupando ali, a força vai ter um valor diferente. Então, eu não posso usar a relação do trabalho que a gente viu nas aulas anteriores, porque essa relação, eu falei lá, que só vale quando a força é constante. Nesse caso, a força é variável, certo? Então, o que a gente faz para calcular o trabalho quando a força é variável? A gente traça o gráfico da força em função da distância, né? E calcula a área do gráfico. E essa área eu coloquei aqui uma área qualquer, eu não sei, depende da força, né? Depende do trabalho que está sendo realizado ali. Então, o trabalho de uma força variável é numericamente igual à área do gráfico, tá? Eu calculo ali, eu traço o gráfico da força e da distância, né? E isso vai gerar um gráfico, eu calculo essa área entre a posição inicial e a posição final, e isso vai me dar o trabalho. Então, nesse caso, teremos que calcular a área desse gráfico, né? Por quê? Esse ponto aqui, ó, 0 e 0, é o ponto quando a mola não tem deformação, né? A força é igual a zero e o x é zero. E aqui, quando a deformação é x, a força é kx, né? Então, esse ponto aqui está associado, né, x à força kx. Então, vamos lá. A área aqui é a área de um triângulo, né? A base é x e a altura kx. Então, a área do triângulo, como é que eu calculo? Base vezes altura dividido por 2. A base aqui é x, a altura kx dividido por 2. X vezes x, x ao quadrado. Então, a área vai ficar kx ao quadrado dividido por 2. Como o trabalho é numericamente igual à área, trabalho, podendo a força ser positiva ou negativa, né? Então, aqui vai ficar mais ou menos kx ao quadrado dividido por 2. Então, esse é o trabalho realizado pela força elástica. Ele pode ser positivo ou negativo, tá? É o que a gente vai analisar agora. Então, esse trabalho ele pode ser motor ou resistente, assim como a gente tem visto na energia cinética e potencial gravitacional. Da mesma maneira, isso vai depender se a energia cinética é transferida do bloco para a mola ou da mola para o bloco. Quando ele vai daqui para cá, aqui ele está parado. Velocidade dele é zero. Então, a mola puxa ele daqui até a sua posição de relaxamento, né? Então, o bloco, se está parado e vem para cá, a mola está dando energia cinética para ele, ele está ganhando energia cinética vindo daqui para cá. Quando ele está vindo do outro extremo aqui, quando ele para e volta aqui, né? A velocidade aqui também é zero. E a mola vai dar energia cinética para ele vir daqui para cá, para a posição de relaxamento, né? Então, sempre que o bloco está indo do seu extremo, né? O máximo, que é quando ele para, ele tem energia cinética zero. E ele vai para a posição de relaxamento, o trabalho é motor, é positivo. Por quê? Porque a mola está dando energia cinética para ele. Está dando energia cinética para ele por quê? Porque aqui a velocidade é zero e aqui ele tem uma velocidade diferente de zero, que é máxima, que a gente vai ver daqui a pouco. A mesma coisa quando ele vai daqui para cá. A velocidade dele é zero, a energia cinética dele é zero, a mola dá energia cinética para ele e ele vem aumentando a sua velocidade até a posição de relaxamento. Então agora, quando o bloco vai daqui para cá, a mola está sendo esticada. Aqui eu tenho uma velocidade diferente de zero e aqui eu tenho uma velocidade igual a zero. Ou seja, o bloco está perdendo energia cinética. Trabalho resistente, negativo. Da mesma maneira, quando o bloco vem daqui para cá, comprimindo a mola, certo? Ele vai ter uma velocidade diferente de zero e quando chega aqui, a velocidade dele é zero. Então, o bloco perde energia cinética tanto quando ele vai do centro para a extremidade da direita ou do centro para a extremidade da esquerda, porque ele está perdendo energia cinética. Aqui no meio ele tem a velocidade máxima dele. Ela vai de máxima a zero, tanto quando ele vai do centro para a direita, no extremo direita,
ou do centro para a extrema esquerda, perdendo assim energia cinética, certo? Então esse é o trabalho da força elástica. Vai ser motor quando o bloco ganha energia cinética e resistente quando o bloco perde energia cinética. Agora, vamos então definir a energia potencial elástica, da mesma maneira que a gente definiu a energia potencial gravitacional. Quando o corpo está em repouso nas extremidades, ele tem um potencial para vir entrar em movimento, né? Quando ele está lá na extremidade, quando eu solto ele, ele vai entrar em movimento. Mas ele está parado, a energia cinética dele é zero. Da mesma maneira que quando eu tenho um corpo a uma determinada altura do solo, ele está parado, eu solto, ele vem a entrar em movimento, ele vem a ganhar energia cinética. Ao ser solto, ele ganha energia cinética até a sua posição de relaxamento. Foi o que acabamos de ver agora, né? Então, nesse caso, é um trabalho motor. A mola está dando energia cinética para ele. Então, assim como fizemos na energia potencial gravitacional, a gente vai definir a energia potencial elástica, essa energia, esse potencial que o bloco tem de vir a entrar em movimento, de vir a ganhar energia cinética, com a energia cinética do bloco quando retornar, que é exatamente o quê? O trabalho realizado pela força elástica para ir de uma extremidade até o centro. Então essa é a definição matemática da energia potencial elástica, que é justamente a expressão do trabalho realizado pela força quando traz o bloco de uma das extremidades até o centro. Com relação à unidade de medida, a gente percebe facilmente aqui, escrevendo x ao quadrado como x vezes x, que isso daqui é newtons, K vezes x, força, né, que é dada em newtons, x é dado em metros, então newtons vezes metros a gente já viu que é joule. Então vamos analisar aqui. Aqui eu tenho a máxima deformação da mola, ou seja, a energia potencial elástica é máxima e o corpo está em repouso, certo? Velocidade nula, ou seja, energia cinética nula, tá? Quando eu solto esse corpo e ele vai até o centro, eu tenho a mola sem nenhuma deformação. Se ela não está deformada, a energia potencial elástica é nula. Só que nesse caso é a máxima velocidade do bloco, ou seja, ele possui a energia cinética máxima aqui, ok? Então o que está acontecendo aqui? Se não tem atrito aqui, toda essa energia potencial elástica que eu tinha aqui, ela se transformou em energia cinética no centro. Eu não tenho atrito. Da mesma maneira, quando ele vai para outra extremidade, a deformação da mola é máxima. A energia potencial elástica vai ser máxima também. A velocidade é nula, então a sua energia cinética também é nula, ok? Nesse caso aqui, olha só, energia potencial elástica máxima. Então toda essa energia cinética que eu tenho aqui, agora se transformou em energia potencial elástica. Então fica fazendo esse jogo. A energia potencial elástica se converte em energia cinética, a energia cinética se converte em energia potencial elástica, a energia potencial elástica depois quando o corpo volta para cá, se converte em energia cinética, energia potencial elástica e por aí vai. A gente pode analisar isso a partir desse simulador aqui, muito interessante, porque a gente tem aqui nenhum atrito. Vamos analisar essa parte aqui, energia cinética e energia potencial elástica. A gente percebe que a energia potencial elástica aqui está no verdinho, né? Se eu soltar esse corpo, a energia potencial elástica se transforma em energia cinética, a energia cinética se transforma em energia potencial elástica, né? Se eu voltar aqui, aqui a energia potencial elástica é máxima, porque o x0 é 150 centímetros. É a máxima deformação que eu tenho. E conforme ele vem para cá, para o centro, aqui vai se transformar em energia cinética. E fica azul a energia cinética e por aí vai. Uma se transforma na outra. Então vamos a um exemplo. Um sistema massa-mole é composto por um corpo de massa 1 kg e uma mola de constante elástica 100 newtons por metro. Se o bloco possui velocidade máxima de 2 metros por segundo, determina a energia potencial elástica e a energia cinética do corpo nas duas situações. Primeiro, quando a mola está relaxada, ou seja, ela passa pela posição de relaxamento dela, e quando a mola possui uma deformação máxima de 0,2, ou seja, eu vou pegar o corpo, vou deformar ele para 0,2 e vou soltar. Eu quero saber qual é a energia potencial elástica dele, a energia cinética, nas duas situações, certo? Então vamos lá. Na posição relaxada é justamente a posição, como a gente viu ali, em que a energia cinética é máxima, ou seja, ele tem uma velocidade máxima de 2 metros por segundo. Então, a energia cinética dele, basta a gente calcular,
como mv² dividido por 2. A massa do corpo é 1 kg, então fica 1 vezes a velocidade é 2, então fica 2² dividido por 2. 2² é 4 vezes 1, 4, dividido por 2. Ou seja, 4 dividido por 2, 2 joules. Ok? A energia potencial elástica dele é zero. Por quê? Porque ele não tem deformação. A mola não está deformada. Agora vamos para o B. Nesse caso aqui, o corpo está parado nessa posição. Então, a velocidade dele é zero. Consequentemente, a energia cinética dele vai ser zero. Agora, a energia potencial elástica é kx² dividido por 2. O K vale 100. A deformação da mola vale 0,2 aqui. Então, é 0,2² dividido por 2. Então, vamos passar para cá. Vai ficar 100. 0,2² é 0,04 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual 100 vezes 0,04 é 4. Dividido por 2, 4 dividido por 2, 2 joules. Então, olha só. A energia cinética inicial que ele tinha era 2, quando ele está passando pelo meio ali, né, com a velocidade máxima. E 0, a energia potencial elástica dele. Quando ele vai para a sua extremidade, a energia cinética dele agora é 0, porque ele para e volta. E a energia potencial elástica passou para 2, ou seja, toda a energia cinética que eu tinha aqui se transformou em energia potencial elástica que eu tenho aqui. Igual a gente acabou de ver no simulador ali, né? Uma vai se transformando na outra nesse movimento, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.